Olá, pessoal do terceiro ano. Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar a leitura do gênero Conto Maravilhoso. Pegue seu livro de português, o livro Ápis, e abra na página 120. Você sabe o que é um conto maravilhoso? Esse gênero, ele é um conto que se insere no conjunto de contos chamados maravilhosos, mesmo não apresentando dado do encantamento, do sobrenatural ou do elemento mágico, pois mantém a característica de uma temporalidade não delimitada. Além disso, o enredo se desenvolve em torno de um fato inusitado, regido por outra lógica diferente daquela que conduz nosso raciocínio. A princesa não consegue dormir, mesmo estando sobre 20 colchões, incomodada por um grão de ervilha. Nós vamos conhecer essa história do conto maravilhoso, esse gênero textual, e vamos ler um exemplo de conto maravilhoso, que é A Princesa e a Ervilha. Para iniciar, você sabe ler um conto maravilhoso. Por que será que se chama assim? Nesse conto, há príncipe, princesa e um grão de ervilha. O que poderá acontecer de importante com um grão de ervilha? Leia silenciosamente o conto. Se tiver dificuldade, peça ajuda a um colega ou professor. No caso, você pode pedir ajuda aí na sua casa, a um familiar, ao pai ou à mãe. Peço que, após ouvir a minha leitura, gostaria que vocês fizessem também a leitura em casa. Ok? Cada um, após terminar de ouvir a minha leitura, leia também silenciosamente e depois pode ler em voz alta para ter melhor entendimento do enredo dessa história. Então, vamos lá começar. A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter a sua princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Por isso viajou pelo mundo todo à procura de uma assim. Mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios chispavam, trovões roncavam e chovia a cântaros. Realmente pavoroso. Inesperadamente, ouviu-se uma batida no portão da cidade e o rei, em pessoa, foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá fora, mas valha-me, meu Deus, que figura ela era debaixo daquele aguaceiro, sob um tempo daqueles. A água escorria pelo seu cabelo e suas roupas, jorrava pelas pontas dos sapatos e entrava de novo pelos calcanhares. E, mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto. Desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado. Sobre a ervilha, empilhou 20 colchões e depois estendeu mais 20 edredões dos mais fofos por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã, todos perguntaram como ela havia dormido. Ah, pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Sabe Deus o que havia naquela cama. Era uma coisa tão dura que fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho. Então, é claro, todos puderam ver que ela era realmente uma princesa, porque tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 edredões. Só uma verdadeira princesa podia ter a pele assim tão sensível. Diante disso, o príncipe se casou com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade.
e a ervilha foi enviada para um museu, onde está em exibição até hoje, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto, é um bom arremedo de história, não é? Histórias de contos de fadas de Perrault Grimm, Andersen e outros. Tradução de Maria Luísa X. Diagoge, Rio de Janeiro, Zaha, 2010, página 247 a 248. Tem algumas palavras que foi retirado do texto, com alguns significados para a gente aprender. São elas: abatido, que significa desanimado, chispavam, que significa caíam com faísca, acântaros, que significa em grande quantidade. Temos também as palavras estrado, que significa parte da cama que fica embaixo do colchão, medonho, que significa horrível, e arremedo, que é reprodução, versão. Vamos lá, pessoal. Vou explicar para vocês a atividade de interpretação do texto que nós lemos, que foi o gênero Conto Maravilhoso, ok? Lembrando que o Conto Maravilhoso ele é uma história imaginada, inventada, criada. Sempre que necessário, volte ao texto para fazer a interpretação do texto, tá? Quando necessitar responder às questões que tiver em dúvida, volte ao texto para compreender. A primeira questão. O conto A Princesa e a Ervilha apresenta personagem, tempo e espaço, que geralmente estão presentes nas histórias imaginadas. Responda. Quem são os personagens que participam da história? Você vai lá e verifica quem são os personagens que participam no decorrer da história. B. Essa história se passa em um tempo indeterminado. Isto é, que não se sabe quando foi, tá? A história, quando ela é escrita em tempo indeterminado, geralmente ela começa como era uma vez, certo dia, certo tempo, ou seja, nunca especifica o momento exato que aconteceu aqueles fatos. Assim, você vai copiar do texto, da história que nós lemos, expressões que comprovam isso, ok? Copie do texto outras palavras ou expressões que indicam tempo. D. Espaço é o lugar onde a história se passa. Toda história deve acontecer em um lugar, ou numa lagoa, ou num palácio. Então, onde essa história se passou? Além de personagem, tempo e espaço, neste conto há alguém que conta a história, que é o que chamamos de o narrador. Releia o trecho a seguir. Pinte de amarelo a fala ou pensamento do personagem. Você vai pegar aí um lápis de cor, amarelo, e vai pintar a fala ou pensamento do personagem. Aqui nós temos no quadro algumas frasezinhas. Algumas são as falas dos personagens, outras são a fala do narrador. Aquela que for a fala ou pensamento do personagem, você pinta de amarelo. E você vai circular de azul a fala de quem conta a história, que é o narrador. Qual dessas frases aqui, dessas falas, é a fala do narrador? Aí você pega a coleçãozinha de azul e circula. Isso é na página 122. Na página 123, a questão 3, nós temos a questão 3 diz o seguinte: leia as frases e numere-as na ordem que os fatos ocorreram. Aqui você vai colocar a numeração 1, 2, 3, 4, 5, de acordo com quem aparece primeiro. Você vai ler cada um desses fatos que é do texto e você vai descobrir qual desses fatos foi o primeiro que foi contado no texto. Aí você coloca o número 1. Qual desses fatos aqui foi o segundo que foi falado no texto? Aí você numera, de acordo com a ordem que foi contada no texto. Se necessário, retorne à leitura do texto. Na questão 4, por que o príncipe não encontrava uma noiva? Então, descreva com suas palavras por que o príncipe não encontrava uma noiva. 5. Converse. Por que a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça? Por que será? Ok? Lá no texto está bem explícito, bem explicado essa informação.
A sexta questão, ligue o nome de cada personagem à fala correspondente. Nós temos aqui a princesa e temos a rainha, e temos aqui duas falas. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. Mal consegui pegar o olho a noite inteira. Qual dessas falas é a fala da princesa e qual delas é a fala da rainha? Aí você liga com um tracinho. Sétima questão, observe que as falas dos personagens não trazem travessão no início. Pinte na atividade anterior os sinais que foram usados para destacar as falas. Esse sinal é outro modo de iniciar a fala dos personagens. Qual é o nome desse sinal? Então, você vai voltar aqui nessa questão 6 e vai pintar os sinais de pontuação que foi usado nessa frase, que indica que é uma fala de alguém. Bom, geralmente, outro sinal gráfico muito utilizado para indicar a fala do personagem é o travessão. Mas nessas falas, nessa história, foi utilizado outro sinal gráfico para indicar que é uma fala de alguém. Então, você vai voltar à questão 6, vai pintar esse sinal, e depois você vai escrever qual é o nome desse sinal. A oitava questão, converse. Vocês gostaram do conto? Aqui é uma resposta pessoal, cada um vai contar de acordo com o que você sentiu ao ler a história, se você gostou. Para que tipo de leitor vocês indicariam a leitura desse conto? Que tipo de pessoas vocês poderiam indicar a leitura desse texto? Se você acha que é para crianças, se é para jovens, se é para adultos, se é para idosos, então diga aí qual é o público, tá ok? Primeiro, diga se você gostou do conto ou não, e depois você diz para que tipo de pessoas você indicaria a leitura desse conto. A questão 9 diz o seguinte, o conto que você leu está organizado em momentos, em partes. Cada uma dessas partes do conto tem um nome. Observe a palavra ou expressão destacada a seguir. Ligue a parte ao nome correspondente. Aí nós temos aqui na coluna da direita, começo, complicação, momento de suspense e final. Ok? Você vai identificar essas frases que estão nos retângulos, qual delas que representa o começo da história, qual delas é a complicação, qual delas é o momento de suspense que acontece na história, qual delas é o final. Veja só, a primeira diz o seguinte, numa noite de tempestade, uma moça bateu no portão da cidade. Então, essa parte aqui representa qual dessas expressões? Começo, complicação, momento de suspense, o final da história. E na manhã seguinte, a moça reclamou, provocou ser uma verdadeira princesa e se casou com o príncipe. Aí você vai identificar qual expressão representa, aí você liga com uma linha. Era uma vez um príncipe que queria se casar. Então, a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça para testar se ela era uma princesa. Para finalizar, pessoal, nós temos aqui a organização do que estudamos. Preste atenção. Nós estudamos o conto maravilhoso, que é um gênero textual, que é uma história, uma narrativa que conta os fatos inventados pela pessoa que criou a história. Você vai completar este quadro com as informações que está pedindo. O conto maravilhoso ele é uma narrativa de fatos e acontecimentos imaginados, como eu já falei. Como é que está organizado? Ele tem elementos, esses elementos são personagem, tempo, espaço e narrador. Essa é uma característica do conto maravilhoso. Temos os momentos, que é o começo, a complicação, o suspense e o final. E temos as intenções, que é entreter, estimular a imaginação. E o leitor? O que é o leitor? Para que serve? Aí você vai escrever com as suas palavras aqui o que é o leitor. Por exemplo, são pessoas que gostam de histórias, de aventuras, né, de contos maravilhosos. Então, você vai escrever com as suas palavras, tá? O que é o leitor. Ok? E assim finalizamos até a página 124. Estudem, leiam e assistam todo o vídeo, toda a explicação para responder sua atividade. E não deixe de ler a história, o conto maravilhoso. Ficamos por aqui e até a próxima videoaula.